O que eu faria se eu começasse a advogar hoje? Fala galera, sejam bem-vindos. Estou retomando as postagens de vídeos aqui no YouTube. A intenção é postar pelo menos um vídeo por semana para você. Então vamos ver se esse 2023 eu consigo cumprir com essa meta de pelo menos ter um conteúdo por semana para você aqui. E agora a gente vai falar sobre esse tema. O que eu faria se eu começasse a advogar hoje? Quais são as premissas que eu utilizaria? Acabei de me formar, então, no final do ano me formei, esse ano vou pegar minha OAB. O que eu vou fazer? Como é que eu vou começar essa advocacia propriamente dito? E aqui eu vou te dar 5 dicas para ser um vídeo curto e, claro, se for importante, a gente faz uma segunda versão. A primeira delas, começando direto ao ponto, é, com certeza, a advocacia dativa. Sem dúvida, a advocacia dativa, porque a advocacia dativa, ela te possibilita uma renda sem fazer muito esforço. Você só tem que, aí no seu estado, se for aqui em Santa Catarina, o próprio tribunal tem um sistema de cadastro, onde você cadastra os seus dados, suas informações e os documentos. Ele te aprova como advogado dativo e você começa a ser nomeado nos processos e nas áreas que você colocou ali como de preferência sua. Então você coloca ali direito civil, direito criminal, administrativo, previdenciário, enfim, você coloca as áreas e ele vai te nomear nesses processos. A vantagem da advocacia dativa, a principal delas é que mesmo que você não domine a área, existe a figura da contestação por negativa geral. Então, basta fazer uma contestação modelo, bem simples e protocolar, que está cumprida com a sua obrigação nos processos que não têm audiência. Se tiver audiência, você é obrigado aí, evidentemente, mas existem várias áreas que não se faz mais audiência, como, por exemplo, o bancário. O bancário, via de regra, as ações são de execução e aí por isso você não tem audiências e a contestação por negativa geral, ou no caso os embargos, a execução por negativa geral, ele supre aí a sua obrigação enquanto advogado dativo. E o honorário por isso gira em torno de R$500 até R$2.000, mas é evidente que nos processos judiciais que você é nomeado, geralmente você vai ganhar algo em torno de 500. Vamos partir dessa premissa, não vamos partir de 2 para o cálculo ser mais exato. Se você for nomeado, então, para 2 processos por mês, você tem uma renda aí futura de algo em torno de R$1.000 sem fazer absolutamente nada, sem fazer nenhum esforço, sem você fazer qualquer tipo de captação, ir atrás e tal. O cliente vem até você, que é o cliente da advocacia dativa. E aí, tendo 2 nomeações por mês, você tem uma renda futura. É claro que você não vai receber agora de maneira imediata, mas você vai receber. Uma hora esse dinheiro vai chegar. E aí você tem lá, você já está fazendo outros processos e aquele dinheiro começa a cair na sua conta e você começa a perceber como que é advogar. Porque advogar é isso, você contar com dinheiro no futuro, não agora, porque no momento presente poucos advogados conseguem ganhar dinheiro, poucas áreas conseguem fazer dinheiro, né? Geralmente é o criminal que tem um pagamento imediato, mas todas as outras é no extra, é no final. Então eu começaria com a advocacia dativa porque não tem erro, você vai ter uma fonte de renda ali e você não precisa ser expert nas áreas. Depois disso, eu participaria, depois não, concomitantemente com isso, naturalmente, eu participaria das comissões temáticas da OAB, tanto na seccional quanto na subseção. As comissões temáticas são de extrema relevância para a tua advocacia. Foi para mim e tenho certeza que para todos os advogados que participam porque na comissão temática é onde você discute um tema em específico, discute uma área que talvez você tenha direito em se especializar. Eu quero me especializar em direito marítimo, eu quero me especializar em direito bancário. Eu entro na comissão temática, às vezes eu não sei muito, então eu não vou contribuir muito, mas eu vou ouvir bastante. As discussões ali são sobre a área, então ali você vai ouvir várias teses. Como, por exemplo, na comissão bancária, ano passado, discutíamos muito sobre a questão do RMC. E ainda se discute outras teses, outras questões, outros IRDRs, que são situações que são discutidas no tribunal e que são levadas na comissão para a gente dar a nossa opinião, para a gente talvez até pedir a intervenção da OAB. Mas ali se aprende muito e você faz um networking muito legal, porque você conhece outros advogados que advogam naquela área e que vão te ajudar se você precisar naturalmente. É o que acontece muito na nossa comissão, ela é muito participativa e a gente acaba trocando muita ideia e ajudando muito um ao outro dentro da própria comissão. Então, as comissões temáticas são fundamentais para a sua advocacia e eu não tiraria isso. Você vai ter que ir para as reuniões, naturalmente, mas você não precisa falar nada. Você pode entrar calado e sair mudo. Você só precisa ir lá, sentar, participar. E, claro, quando você achar pertinente, contribuir, falar, fazer a sua participação, tirar sua dúvida se você quiser. As comissões elas são bem formadas.
Nas comissões da subseção, são mais fáceis de você ingressar, afinal de contas, na subseção é um público menor, é só aquele município, aquela região. Já na estadual, já é um pouquinho mais difícil, porque tem que ter o deferimento do presidente ou da presidente. Mas independente disso, você consegue ingressar nas comissões sem muita dificuldade e a partir disso você já começa a participar desses debates na área que você acha que quer seguir e você pode até se surpreender, você pode descobrir que você não quer aquela área para você. Depois disso, eu começaria uma pós-graduação presencial. Por que presencial? Porque o objetivo de começar uma pós-graduação, no meu ponto de vista, é o networking. Você está no começo da sua carreira e você veja só a construção que você está fazendo. Você acabou de se formar, você não conhece ninguém, você precisa de dinheiro, você está precisando começar a advogar, você até talvez já está associado a algum escritório. Bom, vou fazer a advocacia dativa, porque é uma fonte de renda a mais. Legal, você fez a advocacia dativa, está entrando agora um pouco de dinheiro na sua conta. Agora, você também está participando das comissões temáticas, ou seja, discussões daquela área específica, você já está ficando um pouco mais esperto, conhecendo novas teses, levando algumas teses que no seu escritório você já trabalha. Agora você está fazendo uma pós-graduação presencial, ou seja, você está tendo contato com outras pessoas. E aqui eu faria diferente. Eu faria um MBA, eu faria uma pós-graduação em outra área, porque ali eu teria contato com outras pessoas, ou que não são da área do direito. Então, a maioria que vai estar ali no MBA vai ser ou empresário ou trabalha em alguma empresa e aí você vai ter esse relacionamento, construir esse relacionamento com esse público que você também hoje não tem. A partir desse, claro que o MBA, como eu estou falando de um curso presencial, a tendência é que seja mais caro, então talvez você não tenha condições financeiras. Lembrando que aqui não é uma regra obrigatória, são dicas que se eu tivesse condições de começar dessa forma eu faria. Começaria com a advocacia dativa, participaria das comissões, esses 2 primeiros de graça, você não paga absolutamente nada, você só ganha com isso. A pós-graduação, se tiver no seu orçamento, seria algo que você deveria encaixar sim, porque vale a pena para fazer o networking. Eu fiz pós-graduação presencial, até hoje sou estudante, faço doutorado, e esse networking que é construído nesses relacionamentos e que não é forçado, são amizades verdadeiras que você faz e que vão te agregar, vale muito a pena o preço que você paga nesse tipo de pós-graduação. O quarto passo, eu desenvolveria habilidades em gestão. E eu falo desenvolver habilidades em gestão porque eu errei muito na minha advocacia aprendendo a melhor forma de gerir um escritório. E lá no começo eu não sabia como gerir e eu percebo que muitos advogados que estão se formando hoje também estão com a mesma dificuldade, estão cometendo os mesmos erros de gestão. Vai lá, fecha um contrato, 2 contratos, não planilha, não faz uma planilha de financeiro, não faz uma planilha de contratos fechados, não tem noção dos números que tem fechado ali. Então eu fechei um cliente, fechei 2, fechei 8. Agora eu tenho que fazer as petições iniciais, mas eu não fiz nenhuma. Como que eu faço? Então toda essa construção de gestão, de como organizar as demandas do seu escritório, por mais pequeno que seja, ela é fundamental para você construir a base para a sua carreira profissional. Ou seja, se você começar a gestão desde o começo, você vai construir uma base forte, planilhada, organizada. Se você deixar isso para depois, você vai perceber que depois vai ter muito mais dificuldade, você não vai entender muito bem os processos e aí você vai querer ir atrás. Depois que foi o que eu fiz, vai dar certo, né? Não significa que vai dar errado, mas que você percebe que se torna uma dificuldade, que se torna muito mais difícil, porque agora você tem um número maior de processos, um número maior de pessoas e você não tem um processo organizado. Então comece desde o começo, porque tenho certeza que vai ser muito mais fácil na tua construção de carreira. E aí, claro, depois disso, para finalizar o vídeo, eu advogaria em todas as áreas, ou seja, é claro, eu buscaria uma especialidade, que foi o que eu fiz no começo da minha carreira, eu dominava muito o direito bancário. Mas eu não deixava de advogar em outras áreas, porque afinal de contas, no começo da carreira o que você quer é renda, você quer é faturamento. Então você advoga em todas as áreas, você advogando em todas as áreas, você permite mais entrada de faturamento no seu escritório. Mas sempre com um olhar na área que você quer seguir. Não, eu quero ser previdenciarista. Perfeito, não tem problema. Seja previdenciarista. Mas advogue em outras áreas para você, primeiro, ganhar expertise nas áreas. Segundo, você começa a entender o básico de outras áreas. E é claro, não vá cometer o erro de prejudicar o seu cliente, porque você é responsável pelo processo. Então, quando eu falo em advogar em todas as áreas,
tenha uma noção crítica, claro, um autoconhecimento de saber os seus limites. Não faça o criminal, não tem problema, passa o criminal para um parceiro, mas acompanhe o processo. Acompanhe para você entender o processo, como funciona, porque a partir disso você começa a tomar conhecimento de todas as áreas e através disso você consegue daí sim fazer um filtro, um encaminhamento melhor até para os seus parceiros. Então, advogar em todas as áreas não significa fazer tudo você sozinho. Advogar em todas as áreas significa que você domina pelo menos o básico de todas as áreas, ou das maiores, né, das mais comuns, direito civil, consumidor, criminal, previdenciário, domina a base. E a partir dessa base você consegue receber o cliente, filtrar ele e encaminhar para o teu parceiro. Já até talvez precificado com uma noção para você ter esse bom relacionamento, construir esse bom relacionamento com o teu cliente e com o parceiro que você está formalizando ele naquele começo. É isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, eu te peço somente uma gentileza, curte esse vídeo e depois se inscreve no canal para que você não perca nenhum conteúdo que eu vou postar aqui ao longo desse ano. Um abraço e até a próxima.